Bom, pessoal, como eu ia dizendo, hoje nós vamos falar sobre esse autor, o Claude Lévi-Strauss, e sobre o estruturalismo francês, tá? Antes de começar, eu queria só pedir a vocês ali autorização para gravar a aula, tá? Que depois será disponibilizada, tá? E quem não se sentir à vontade, basta sinalizar, né? Os demais podem permanecer assim, em silêncio, que eu vou entender que estão de comum acordo em gravarmos a sessão, tá? Só uma coisa antes de iniciar que eu esqueci de dizer. Quem ainda não está com a nota fechada, seja porque não conseguiu entregar a B1 ainda, acho que só tem um caso que já está se resolvendo, seja porque ficou com nota abaixo da média, fica tranquilo, tá? Já me enviou o trabalho, logo eu vou dar uma olhada, computar no sistema e vai atualizar a sua nota, tá? Porque esse sistema a gente não fica abrindo todo dia, são vários sistemas, né? À medida que forem chegando as provas, eu vou corrigindo e vou organizando as notas de vocês, tá? A gente tem aí 3 semanas para qualquer problema ser resolvido. E como vocês já viram, meu perfil é de resolver problemas e não de criar problemas, tá? Então, retomando, hoje nós vamos falar do estruturalismo francês. Deixa eu abrir aqui o material para a gente iniciar. Bom, primeiro de tudo, pessoal, Claude Lévi-Strauss é um autor interessantíssimo, tá? Apesar de ser um autor denso, muito denso, Lévi-Strauss ele vem da filosofia, tá? Ele é um antropólogo daquela vertente francesa, ou seja, racionalista, intelectualista, como nós vimos com Roberto Cardoso de Oliveira, né? E ele está tentando, né, compreender em diálogo com a escola sociológica francesa como se configuram padrões de pensamento, tá? Padrões de formas de pensar dos seres humanos. E, claro, esses padrões se tornam possíveis justamente porque a junção dos indivíduos em grupo, né, a posterior produção das instituições sociais desses indivíduos em grupo, né, instituições sociais, a família, a política, a religião, etc., elas vão influenciar no nosso modo de atribuir significado ao mundo. Tá? Como a gente já viu em Marcel Mauss e Émile Durkheim, naquele texto Formas Primitivas de Classificação, né? Primeiro a gente se junta em grupo, criamos as instituições sociais, elas adquirem uma racionalidade própria e vão influenciar no nosso modo de pensar e agir no mundo, né? E especialmente no modo como nós atribuímos significados ao mundo, como nós damos sentido ao mundo. Então, primeiro a gente se junta em grupo, compartilhamos uma série de experiências, definimos ali certas regras, essas regras vão padronizar formas de agir no mundo e formas de atribuir sentido ao mundo. É o que o Marcel Mauss e o Émile Durkheim vão chamar de formas de classificação. No caso, eles estão olhando as formas primitivas de classificação para depois voltar para as formas urbanas industriais, ou seja, de sociedades urbanas industriais, para argumentar que, olha, independente das sociedades serem primitivas ou complexas, o modo como nós atribuímos significado ao mundo é o mesmo, no sentido de que é um modo derivado da vida em grupo e do conjunto de regras acertados em grupo que passamos a seguir e elas moldam nosso caráter, moldam nosso comportamento, moldam nossa forma de atribuir significado no mundo. Então vejam que só nesses 5 minutos eu já trouxe muita informação. Lévi-Strauss ele vem de uma grande influência do Émile Durkheim e do Marcel Mauss. Se ele vem de uma grande influência do Émile Durkheim e do Marcel Mauss, ele tem ali um diálogo muito próximo, né, com os funcionalistas britânicos. Radcliffe Brown, especialmente, Bronislaw Malinowski, também em alguma medida. Mas o Lévi-Strauss ele é muito engenhoso.
Ele percebeu muito cedo que o pensamento científico, ele também depende, digamos assim, de alianças políticas, institucionais. Então, ele costurou alianças políticas institucionais na França e costurou uma genealogia, uma árvore genealógica que vai desde a tradição da escola sociológica francesa até ele. Então, ele constrói essa genealogia para se legitimar. Por que ele constrói essa genealogia para se legitimar? Porque, como eu disse, o Lévi-Strauss era filósofo. Ele não pensava em ser antropólogo. Ele veio para o Brasil, articulado com algumas relações políticas na França, onde ele havia se formado, como nós vamos ver, e ele veio para o Brasil na década de 30, a mando do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, numa missão francesa que tinha como objetivo fundar o curso de Ciências Sociais da USP. E vieram intelectuais de várias partes do mundo, não só para a USP, como para várias universidades brasileiras, para nos auxiliar a fundar os nossos cursos que nós temos hoje. Na USP haviam missões francesas, missões italianas, alemãs, pessoas que vinham para, dentro dessa tradição de produção de conhecimento, que a gente fetichiza, a produção de conhecimento europeia, uma tradição que vem desde a Grécia, a Roma, classicismo, etc. Então, a ideia era trazer esses intelectuais, para que eles nos auxiliassem na produção desses departamentos de pesquisa, de ensino e de extensão das universidades. Então, o Lévi-Strauss, ele chega aqui, ele não era antropólogo, era um filósofo que tinha interesse por filosofia social, que já tinha se apropriado ali das discussões socioantropológicas, ele tinha um interesse por mitologia, tinha um interesse pelo parentesco, e quando ele chegou no Brasil, ele vai tomar contato com os índios do Brasil, os povos indígenas do Brasil. Então, ele vai circular pelo centro do país, interior de São Paulo, outros estados do Brasil, naquela área central, Mato Grosso, etc., travando contato com os povos indígenas, coletando mitos dos povos indígenas, tentando entender a lógica da organização do parentesco dos povos indígenas, os grafismos, os motivos, ou seja, os traços da pintura corporal indígena. Então, ele, nesses anos que ele passa no Brasil, e nessa experiência relativamente pequena, de aplicação da etnografia científica, que a gente já viu com Malinowski, Radcliffe Brown, ele vai produzir esse livro, Tristes Trópicos. E esse livro, ele ganhou uma proporção internacional muito grande. Ele virou um best-seller na França, feito Machado de Assis, aqui. Dadas as suas proporções, quando eu falo feito Machado de Assis, aqui, por exemplo, que é uma leitura obrigatória quando vocês vão fazer o Enem, quando eu fui fazer o vestibular. Então, Tristes Trópicos virou um best-seller. E aí ele ele relata etnograficamente, não sei se vocês estão vendo as imagens. Nesse livro, ele relata etnograficamente as experiências que ele teve com 3 povos indígenas do centro-oeste e do centro do Brasil central, que são os Cadiuel, os Bororo, antigamente chamados de Bororó, hoje perdeu o acento do último O, e aí a sílaba forte fica no meio, Bororo, e com os Cadiuel, Bororo e com os Nambiquara. Então, quando o Lévi-Strauss ele lança Tristes Trópicos na França, sai daqui com todo o material coletado, veio aqui, da Europa para cá, pegou o que queria, levou para a França. Todo esse material coletado, quando ele leva essas fotografias lindíssimas, eu estava até vendo umas aqui para ampliar, colocar na minha sala, grafismos indígenas, que ele estudou também,
Então, quando o Lévi-Strauss ele chega com Tristes Trópicos, né, em Paris, com essas fotos que ele apresenta ali na exposição, a grande exposição de Paris, nas exposições, uma das exposições anuais que se fazia que aqui tinha também, que se faziam para mostrar novidades, né, para mostrar, na época não tinha internet, né, então para mostrar essas novidades de ponta, novas invenções, né, novas descobertas, né, você fazia as exposições para mostrar para um público amplo, divulgar conhecimento, ver se angariava patrocínio para produzir seus experimentos, etc. Então, quando o Lévi-Strauss chega na Europa, na França, e publica esse livro, ele deixa de ser um reles filósofo de colégio, entre aspas, né? Ele deixa de ser um simples professor de colégio, que ele era na França, para se tornar o Claude Lévi-Strauss um antropólogo que marca uma nova fase da antropologia, que é a fase que vocês vão ver em Antropologia 2. Então, o Lévi-Strauss está fazendo a transição dos clássicos para essa antropologia que a gente define didaticamente como Antropologia 2, uma antropologia mais contemporânea, digamos assim, né? E o Claude Lévi-Strauss ele passa a ser uma referência na antropologia. Então, ele volta do Brasil tendo uma experiência de dar aula para uma universidade, que é uma universidade forte, né, uma referência nacional. Já naquela época, já se projetava como uma referência nacional por esses grandes nomes que estavam vindo da Europa. E, somado essa experiência da docência do Lévi-Strauss na universidade, com esse contato breve, mas intenso entre os povos indígenas do Centro-Oeste, o Lévi-Strauss vira uma sumidade nos estudos de antropologia, etnologia e etnografia. Lembrando sempre, né? Etnografia é o campo da antropologia que coleta os dados, né? A etnologia é o campo da antropologia que estuda os povos indígenas e interpreta esses dados, e a antropologia propriamente dita é essa ciência comparativa que vai produzir reflexões teóricas amplas sobre a diversidade cultural humana com base nesses dados etnográficos e nessas interpretações etnológicas. Tá? Então, o Lévi-Strauss volta com toda essa experiência de etnólogo e de etnógrafo, e ele chega na França pronto a ser gabaritado como antropólogo e a poder, né, explorar esse seu capital social de antropólogo para fazer generalizações, reflexões sobre a diversidade cultural humana. No caso desse capítulo que eu separei hoje, né, ele, né, refletir como as questões da natureza, né, ou nossas questões biológicas são imbricadas, né, às nossas dinâmicas culturais, são determinadas pela nossa dinâmica sociocultural, e ele vai começar a procurar padrões de comportamento, de pensamento, especificamente padrões de pensamento. Tá? No caso desse livro, desse primeiro capítulo, do Formas Elementares do Parentesco, né, que é esse livrinho aqui, rosa não, mas esse livro aqui, As Estruturas Elementares do Parentesco, é um esforço, né, de relacionar a dimensão da natureza, da biologia humana com a dimensão sociocultural, nesse empenho de encontrar padrões de pensamento, ou seja, formas padronizadas de atribuição do significado. Tá? E aí, bom, ele segue a mesma esteira, né, do que a gente vinha discutindo na aula passada, quando trabalhamos com a Margaret Mead. O que Margaret Mead faz, não me entendam mal, eu não estou dizendo que Lévi-Strauss ele está analisando a sexualidade, ou ele está analisando relações entre os papéis de gênero e a sexualidade biológica, não. Mas ele está, assim como Margaret Mead, concentrado em entender esse jogo, né, que o Boas ensinou a gente a fazer, né, que é o jogo de relativizar, ou seja, colocar
categorias em relação uma com as outras, no caso, categorias do campo da natureza, da biologia, da fisiologia, digamos assim, entre aspas, do instinto humano, com categorias socioculturais, né? E, ao mesmo tempo, relativizar também, ou seja, colocar em relação também as diferentes culturas, com o argumento de que não existe uma cultura pré-lógica e uma cultura pós-lógica, ou seja, não existe uma cultura que tem ali elementos, digamos assim, que transferem para os indivíduos uma forma superior de pensar. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque na época que o Lévi-Strauss ainda se tinha um resíduo daquele argumento de que os povos indígenas eles pensavam como crianças. Tinha uma forma de pensar que não seguia a lógica, né, de um saber científico. E o Lévi-Strauss ele está nessa teia de antropólogos que argumentam o contrário. Não, o pensamento científico ele é uma ciência do concreto, é uma ciência voltada sempre para aplicabilidade e para questões práticas do seu cotidiano, né? Claro que não se reduz a isso, né? E o Lévi-Strauss é um desses defensores de que tanto os povos ditos primitivos, ainda na sua época, quanto os povos ditos complexos, não primitivos, eles seguem, sim, lógicas, existe, sim, lógica por trás do seu comportamento, lógica por trás do modo como eles atribuem significado ao mundo, e ele vai além, ele vai dizer, especificamente no que tange essas lógicas de atribuição do significado ao mundo à nossa volta, existem padrões. E eu quero identificar esses padrões. Tá? Bom, então, feita essa breve apresentação, que eu ainda vou voltar a alguns pontos, né, eu fiz aqui uma introdução em que eu já trago o que o Lévi-Strauss argumenta nesse capítulo Natureza e Cultura, e depois uma breve síntese do livro Natureza e Cultura. Tá? Do livro não, do capítulo. Pessoal, quando vocês começam a estudar Lévi-Strauss, é muito comum, né, quando nós pegamos os intelectuais brasileiros que trabalham com Lévi-Strauss, Márcio Goldman, por exemplo, professor do Museu Nacional, que tem bastante coisa produzida sobre Lévi-Strauss, é comum a gente ler que o estruturalismo é uma teoria para alguns e é um método para outros. Muitos intelectuais sustentam que o estruturalismo não é uma teoria, é apenas um método. Tá? Então vamos entender um pouco isso, né? Eu sou do tipo que argumenta que ele tem ali um argumento teórico interessante e que ele também, de fato, é um método interessante para identificarmos estruturas sociais. Veja, Émile Durkheim, Marcel Mauss foram os primeiros a avançar nessa discussão, né, de que as instituições adquirem uma racionalidade própria e, a partir disso, elas passam a estruturar um conjunto de regras que tem como finalidade padronizar comportamentos e formas de pensamento. Tá? Depois disso, a gente tem a escola funcionalista britânica, cujo Radcliffe Brown vai pegar essa inspiração na escola sociológica francesa e vai dizer, olha, a antropologia é a ciência que estuda as estruturas sociais. Então, eu estou oferecendo uma série de técnicas para você identificar estruturas sociais, que é olhar as regras, olhar as formas padronizadas de comportamento, né? Ver as formas padronizadas de atribuição de sentido ao mundo. O Radcliffe Brown tem um texto interessante sobre o totemismo também. Então, o Lévi-Strauss ele vai pegar toda essa argumentação, essa reflexão teórica já acumulada e vai produzir em cima dela. Tá? Bom, enquanto teoria, né, o estruturalismo francês ele é útil para se estudar os mitos e o parentesco.
Tá? Por exemplo, o Lévi-Strauss vai argumentar que no casamento das sociedades indígenas, né, as mulheres são trocadas entre grupos de homens, formando-se entre esses grupos uma relação significativa, ou seja, uma relação de parentesco. Uma relação de parentesco lateral, cujo objetivo é promover a aliança. Então, uma lógica por trás do parentesco é promover a aliança. Dois grupos, né, que estão por si, descobrem que é mais legal, é mais interessante para eles, né, se manterem fortes, conseguirem ficar vivos pela maior parte do tempo, que eles se juntem numa relação de aliança pautada na lógica de trocas matrimoniais. Então, o primeiro ponto do estruturalismo como teoria é esse. Ele é uma teoria que te ajuda a traduzir abstrações em dados concretos. Então, veja, ele está traduzindo uma abstração num dado observável. O parentesco é uma coisa abstrata. Traga isso para o primeiro plano, para a gente entender. Olha, o parentesco tem uma lógica por trás, que é estabelecer relações de aliança, né? Com isso se evita o incesto e se deixa o grupo maior, mais sólido e mais forte, permitindo que ele exista por um maior espaço de tempo, porque o grupo está maior. Minha irmã casou com o meu amigo, eu casei com a filha do meu amigo, do outro casamento que ele tinha. A gente virou uma família, viramos cunhados. Então, são relações cuja finalidade, a lógica por trás, é estabelecer a aliança. Então, enquanto teoria, né, o estruturalismo tem um argumento interessante. Tem um argumento interessante no sentido de que ele quebra o argumento teórico que pautava o estudo das relações de parentesco antes do Lévi-Strauss. Antes do Lévi-Strauss, um dos maiores estudiosos de parentesco, a gente viu que o Morgan estudava parentesco, a gente viu que o Taylor tinha um interesse no parentesco, mas, digamos assim, a ciência, a antropologia e o campo de estudo do parentesco, ele se tornou um campo de estudo sólido a partir de Radcliffe Brown. E a teoria que Radcliffe Brown utilizava era a ideia do parentesco linear. Então, Radcliffe Brown, quando ele ia estudar o parentesco, ele partia do princípio que o parentesco era a continuidade sanguínea materializada em relações lineares, entre pai e filho, pai e filha, pai, sobrinha, ou tio e sobrinha, tio e sobrinho. São relações pautadas pelo sangue, ou pela consanguinidade, e relações lineares. Então, quando se estudava parentesco com base nessa teoria, você entrava em campo, ia até sociedades, entre aspas, ditas primitivas, e ia estudar o parentesco de forma verticalizada, pensando as relações a partir do sangue, entre pai e filha, entre tio e sobrinha, tio e sobrinho. E o Lévi-Strauss disse, não, rende uma discussão mais interessante se a gente estuda o parentesco a partir da afinidade, de relações de aliança que se estabelecem. Então, o Lévi-Strauss, em termos teóricos, ele auxiliou a gente identificar uma lógica, né? Uma lógica não utilitária, mas uma lógica da própria continuidade da sociedade enquanto grupo por trás das relações de parentesco. Então, em termos teóricos, ele revoluciona ali o modo como a gente via o parentesco. Né? Ele deixa mais sofisticado, ele abre um leque de possibilidades para a gente pensar o parentesco. Olha, parentesco não é só relações de consanguinidade. Parentesco são relações de consanguinidade e, mais ainda, relações de aliança.
Tá? É possível ver a sociedade operando, uma lógica social operando no parentesco, quando a gente vê relações, o parentesco pautado pela lógica da aliança. Tá? Então, o resultado dessa argumentação do Lévi-Strauss é uma teoria completamente oposta à teoria da linhagem. Então, o Lévi-Strauss, teoricamente, vai argumentar que a aliança está acima da descendência. Tá? E o significado social está acima da organização social. Então, veja, os estudiosos de parentesco que antecederam o Lévi-Strauss, eles estavam interessados em pensar o parentesco como descendência, argumentando que a função do parentesco era a organização social. Lévi-Strauss vai dizer, não, eu vou estudar o parentesco a partir de relações de aliança, e o meu foco é ver o significado por trás dessas relações. Eu não estou interessado em analisar se elas estão funcionando como uma estrutura que organiza a vida em sociedade. Na verdade, eu quero ver o significado por trás, né, dessa estrutura de parentesco, seguindo essa lógica da aliança. Tá? Bom, como eu disse, é muito fácil, né, pelo menos para quem esteve acompanhando as leituras, fazendo um esforço ali para acompanhar as leituras, ver uma relação muito próxima entre o Claude Lévi-Strauss e o Radcliffe Brown. Tá? Primeiro, porque eles tiveram um interesse comum em revelar estruturas ocultas que regiam o pensamento e a vida social. Segundo, como eu disse, porque ambos esses autores eles são inspirados em Émile Durkheim. Só que o Lévi-Strauss ele se distancia da escola britânica e o esforço dele é demarcar um território dentro da produção de conhecimento francesa com a escola sociológica francesa, para ser bem aceito, né, dentro da política institucional acadêmica francesa. Era um momento em que França e Inglaterra ainda não havia ali se recuperado de traumas, né, de Primeira Guerra, Segunda Guerra. Então, não cabia bem ao intelectual francês demarcar um território com intelectuais ingleses. Ele não ia ser bem aceito na França. Não, esse cara vem lá de uma linhagem, vem lá de uma inspiração inglesa aqui, porque não vai lá para a Inglaterra. Lá na Inglaterra ele também não ia ser aceito, porque iam dizer, esse francês vem para cá, se apropria das nossas teorias. Então, o Claude Lévi-Strauss, ele se afastou do Radcliffe Brown, como a gente já viu, com essa argumentação do parentesco pensado como relações de aliança e não como relações de descendência, tá? E ele finca o pé na escola sociológica francesa para demarcar um certo tipo de pureza que conecta o pensamento dele ao pensamento durkheimiano. Ele vai consolidar esse objetivo dele quando ele escreve o prefácio para aquele livro famoso, Sociedade e Cultura, que é um livro que foi editado recentemente, em que houve uma compilação de toda a obra do Marcel Mauss. E o Lévi-Strauss ele faz o prefácio desse livro, conectando, né, a obra de Marcel Mauss do passado à atualidade e fazendo a ponte dessa atualização da obra de Marcel Mauss. Tá? Nesse livro que vale muito a pena a leitura, que é essa coletânea do Marcel Mauss, em que a gente vê todo o legado de Marcel Mauss compilado num único livro e com esse prefácio do Claude Lévi-Strauss. Então, seguindo essa linha, a gente agora avança para pensar o estruturalismo enquanto um método. E o que significa dizer que o estruturalismo francês ele também é um método? Não é só um argumento teórico, mas é um método. Significa dizer que o estruturalismo ele procura
apreender as qualidades gerais dos sistemas de significados. Ou seja, do sistema de parentesco e dos sistemas mitológicos. E aí ele vai argumentar, olha, esses sistemas, no caso específico do sistema de parentesco, eles consistem em elementos, em vários elementos que configuram o sistema de parentesco. Elementos pautados em relações. Você só pode dizer que uma pessoa é pai porque tem a relação com o filho. Você só pode dizer que uma pessoa é esposa porque tem a relação com o marido. Então, o parentesco é um sistema de relações em que um termo, um elemento, só ganha sentido em relação com o outro. O pai só é pai porque existe um filho, porque existe uma mãe. Então, nesse sentido, o sistema de parentesco é um sistema significativo, como na linguagem, e sendo um sistema significativo, ele consiste em uma cadeia de relações, mais do que posições. Então, metodologicamente, antes do Levi-Strauss, se estudava parentesco pensando a posição, né, que cada um ocupava na cadeia do parentesco. E o Levi-Strauss vai dizer, não, eu quero pensar as relações. E aí é esse argumento que eu disse, olha, um pai não é em si mesmo um pai, ele só é pai em relação ao filho. Então, o Levi-Strauss está vendo essa relação. E aí tem uma chave interessante do estruturalismo como método, que é um diálogo com a linguística. Tá? O Levi-Strauss, depois que ele sai do Brasil, volta para a França, se torna um antropólogo, um etnólogo reconhecido, vai começar a fazer análises antropológicas, né? Ele vai se interessar por linguística. E essa é a relação com linguística que ele vai utilizar para argumentar a ideia do estruturalismo como um método. Tá? E uma chave para a gente entender isso é justamente essa ideia do significado como uma relação constituída como uma relação que constitui um componente importante. Não, desculpa. Então ele vai, corrigindo, pensar o parentesco como um sistema materializado numa cadeia de relações de significado. Tá? E essa ideia do significado como uma relação não foi o Levi-Strauss que tirou da cartola. Quer dizer, ele passou a utilizar essa ideia justamente porque ele se inspirou na linguística. Então, essa ideia do significado como relação constituía um componente importante da linguística estrutural de dois autores. A linguística estrutural do Roman Jakobson e também da linguística semiótica por Ferdinand Saussure, que foi um intelectual francês que o Levi-Strauss também utilizou bastante para argumentar que ele não estava surgindo do nada, que ele tinha ali um pensamento que era a continuidade de outros intelectuais, no caso da escola sociológica francesa e da linguística estrutural do Roman Jakobson e da linguística, mais ainda, da linguística semiótica do Ferdinand Saussure. Tá? Pegando o argumento do Saussure, por exemplo, né, ele vai argumentar que o significado deriva da relação que existe entre os elementos de um sistema. Relações de contraste e diferença, no caso da linguística de elementos linguísticos. São relações de oposição, os fonemas se opõem uns aos outros e ao mesmo tempo se complementam. Palavras, signos. Tá? Então, Ferdinand Saussure, por exemplo, ele vai dividir o estudo da língua em langue, que é a língua escrita,
materializada na gramática, tá? Diacrônica, ou seja, se transforma ao longo da história, se atualiza ao longo da história, e sempre materializada na gramática. E a parola, que é a fala, que é sincrônica. Então, Ferdinand Saussure vai argumentar que a fala consiste em um sistema de relações em que o significado das palavras é construído a partir de uma cadeia de relações de pares de opostos que se complementam. É a partir da fala que a gente consegue ver a apropriação de uma língua e o modo como ela é utilizada pelos falantes. E segundo Lévi-Strauss, isso, né, vai permitir que ele pense o estruturalismo como um método que é capaz de promover a redução dos sistemas de significados em estruturas de contraste. Então, quando a gente olha o estruturalismo como um método, né, que reduz a abstração dos sistemas de significados em uma estrutura de contraste, a gente vai ver que o parentesco, essa expressão confusa do parentesco, na prática, é reduzida a uma estrutura lúcida, formal, como uma língua reduzida a uma gramática. Então, é como se o Lévi-Strauss ele tivesse querendo pegar o parentesco, essa instituição social abstrata, tá? Que aparentemente, né, que varia de contexto sociocultural para contexto sociocultural. E ele, a partir dessa perspectiva de tentar entender o significado por trás dessa instituição, né, ele vai trazer os elementos dessa instituição para pensá-la como uma estrutura formal, uma estrutura semelhante a uma língua reduzida a uma gramática. É como se ele quisesse, né, dar forma a um conjunto de símbolos e significados que, à primeira vista, para uma pessoa de fora daquela cultura, não faz sentido algum, em alguma medida. Tá? Pessoal, é um autor que ele vai inaugurar a Antropologia 2. Tá? Então, aqui, a gente terminou pegando só um texto dele, mas é um texto para vocês se familiarizarem um pouco, de forma geral, com as ideias do Lévi-Strauss. Para quando chegarem em Teoria 2, começarem em Teoria 2, vendo, né, o Lévi-Strauss, você, eu já ouvi falar que o estruturalismo do Lévi-Strauss é um método que vai reduzir sistemas abstratos em estruturas de significado, que tem uma lógica. Eu já vi isso, professor Rafael. Eu já vi que o estruturalismo ele é um método que tem um argumento ali, né, para estudar o parentesco, que não está, né, alicerçado no parentesco por consanguinidade, sim no parentesco por afinidade. É a partir da gente olhando as relações que se constrói, né, nesse sistema de parentesco por afinidades, em que um pai só é um pai quando está em relação com o filho, que a gente começa a materializar uma estrutura, que a gente começa a traduzir a abstração de uma estrutura numa realidade prática, numa realidade observável. Então, de modo aproximado, dando continuidade, a análise estruturalista do Lévi-Strauss consiste, primeiro, em trazer essa estrutura para a superfície, essa estrutura que está lá, profunda, né? Vamos trazer essa estrutura para a superfície, para a gente poder observá-la, né? Então, o parentesco tem ali uma série de regras e de, digamos assim, tabus
que não estão na superfície, estão lá embaixo, nas profundezas de um oceano. E o Levi-Strauss, a partir, né, do estruturalismo, ele vai fazer emergir a lógica por trás desse sistema para ele poder observar como esse sistema funciona, como esse sistema opera. Tá? Segundo, em reduzir essa estrutura e seus princípios que estão lá nas profundezas em um esquema de lógica formal, como o bom filósofo que ele era. E, finalmente, chegar a uma lógica universal da comunicação humana. O primeiro exercício é a gente selecionar um sistema, um parentesco, que é uma instituição social, ou seja, um sistema de significados sociais. É muito abstrato. E aí o estruturalismo ele vai, vamos tentar ver como esse sistema se estrutura. Olha, esse sistema se estrutura a partir da lógica de formar relações por afinidade, relações de aliança, não por relações de consanguinidade, relações de aliança por afinidade, com o objetivo de tornar o grupo mais forte e mais robusto para ter uma continuidade de existência maior. Por fim, depois de identificada essa lógica, esses princípios de funcionamento, ele vai tentar identificar padrões. Olha, todo o sistema de parentesco, ele segue um padrão. Qual é o padrão? Evitar o incesto. Todo o sistema de parentesco segue um padrão. Os elementos que compõem o sistema estão em relações uns com os outros. O pai só é o pai porque está em relação com o filho. O filho só é o filho porque está em relação com o pai e com a mãe. E aí, quando ele faz emergir essa estrutura, quando ele identifica essa lógica por trás da estrutura, ele vai ver um padrão. Olha, por mais diferente que seja a cultura lá do norte da França e do norte do Brasil, existe um padrão comum. Nenhuma cultura dessa permite o incesto. Então, o sistema de trocas matrimoniais deles funcionam de modo a evitar o incesto. Primeiro padrão. Depois, segundo padrão, todos esses sistemas seguem uma lógica que coloca em relação os elementos desse sistema, ou seja, o pai em relação com o filho, em relação com a mãe, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, eles só se tornam uma categoria porque estão em relação com as outras. Uma relação de oposição e uma de complementaridade. E uma relação arbitrária. No sentido de que essa discussão da arbitrariedade vai muito uma discussão sobre linguística, a arbitrariedade do signo, né? Que não é o momento para vocês entrarem nela, isso vem mais atrás. Mas são relações arbitrárias no sentido de que os termos, eles são... Vou tentar pensar melhor para sintetizar. Vamos deixar em suspenso um pouco essas relações arbitrárias. Mas isso aqui vocês têm que ter como um foco. Tá? Então, em diálogo com a linguística, é como se o Levi-Strauss analisasse a língua enquanto a língua falada, que é dispersa, que é inventiva, que está ali sujeita a criatividades, a modificações, e ele tentasse traduzir essa língua falada, né, que está solta, que é algo, né, uma gramática formal, em que ele consegue, né, mapear ali a sua estrutura, identificar a sua estrutura e, depois de identificar a sua estrutura, mapear padrões de recorrência. Tá? Então, o que é o estruturalismo em poucas palavras? O estruturalismo ele é tido como uma teoria para alguns autores, no sentido de que ele contra-argumenta o estudo do parentesco, como era feito antes, parentesco por consanguinidade. O parentesco era estudado
pautado numa lógica de consanguinidade, laços de sangue. Isso fecha um leque de possibilidades para tu ver a dimensão social do parentesco, que é justamente quando você olha as relações sociais que se formam pelo parentesco. Então, o estruturalismo tem uma contribuição teórica no momento em que o Lévi-Strauss propõe, pensando o parentesco, pensar o parentesco fora dessa lógica de organização social, e sim pensar o parentesco como um sistema de significado pautado, que tem como lógica estabelecer alianças com base nas trocas matrimoniais. E o estruturalismo é um método também pode ser pensado como um método de inspiração na linguística. É um método que tem como finalidade, né, identificar estruturas abstratas, trazer essas estruturas abstratas à tona, ou seja, apresentar a lógica por trás do funcionamento dessas estruturas, e depois tentar identificar padrões recorrentes. Então é como se o Lévi-Strauss ele tivesse feito uma grande síntese dos esforços da escola francesa, da escola funcionalista britânica. Vejam que eu estou falando agora só escola funcionalista britânica, para a gente não confundir com estruturalismo. Na verdade, é a escola funcional estruturalista britânica. Então é como se ele tivesse pego os argumentos da escola sociológica francesa, os argumentos da escola britânica, os argumentos do Boas, e tivesse, né, sintetizado nessa ferramenta analítica chamada estruturalismo francês. O estruturalismo ele foi uma corrente que esteve muito em moda ali na década de 60, 70, que era justamente quando estava em moda também a teoria dos sistemas. Então, nas humanidades, na linguística, o estruturalismo ele segue essa cartilha, tá? Da gente tentar identificar a lógica por trás dos sistemas, as regras que estruturam o sistema, as instituições que fundamentam os sistemas, isso pensando o sistema como, né, a sua dimensão socioantropológica. Existem outras dimensões de um sistema, o corpo humano como um sistema, uma máquina como um sistema, etc. E, bom, para fechar essa parte, é exatamente isso. É como se o Lévi-Strauss ele estivesse tentando captar a língua falada, né, que é sujeita a improvisos, que aparentemente a gente não pensa na gramática quando está falando. A gente pensa quando a gente chama a atenção da gente. Olha, tu errou essa palavra, olha, tu errou a conjugação desse verbo, eita. Mas a gente não pensa. A gente opera com a língua, fala a língua, fala a língua, fala a língua. Os teóricos intelectuais, eles traduzem esse sistema de significados abstrato na gramática. Eles mostram a lógica que está por trás desse sistema de significados. Traduzem a lógica desse sistema de significados na gramática. E a partir da gramática, você vê padrões de recorrência desse sistema. Generalizações. Tá? Bom, então, na visão de Lévi-Strauss, o parentesco não era principalmente um modo de organização social, como era para Radcliffe Brown. O parentesco era um sistema significativo, um sistema de contraste. E a principal relação do parentesco que deveria ser estudada não era o laço natural de sangue, feito era estudado por Radcliffe Brown e os outros. Ou seja, o laço que vai do pai para o filho. Não, para Lévi-Strauss, o laço mais importante do parentesco era o laço socialmente construído, porque era a partir disso que ele ia ter possibilidade de identificar as estruturas sociais que organizam esse sistema. Então ele deixa de olhar para o laço natural de sangue, que vai do pai para o filho, ou da mãe para o filho, e ele vai ver o laço socialmente construído entre marido e mulher, porque é a partir desse laço entre marido e mulher que você vê relações sociais se configurando.
Então, para o Levi-Strauss, o elemento social que permite a gente identificar um sistema de significados operando por trás do parentesco, ou seja, dando sentido ao parentesco, está nesses dois pares de opostos, marido e mulher. Tá? Então, o casamento é o ponto-chave. Então, o casamento é o ponto-chave do parentesco biológico. Você não pode escolher seus pais, mas deve escolher seu cônjuge. Essa frase eu devo ter cometido algum engano, viu? Nessa frase aqui. Mas o que eu estou querendo dizer nessa frase é que o ponto de partida do parentesco, para a gente entender ele como um sistema, não é o laço biológico, não é o biológico. É isso que eu quero dizer nessa frase. Tá? Que o casamento não tem como ponto importante o laço biológico, mas sim o laço social. E o laço social é permitido ver quando você vê como funciona a escolha do seu cônjuge, como funciona a escolha com quem eu vou tomar matrimônio. Não é essa escolha a chave para a gente ver a materialização do sistema. Porque é quando a gente vê os critérios que levam à escolha do cônjuge que a gente vê um sistema operando. E aí eu volto para o texto, as formas de classificação primitiva, porque isso já estava lá. As formas primitivas de classificação, porque isso já estava lá. O que é que Marcel Mauss e Emile Durkheim argumentam? Olha, quando está estudando o totem e o modo como a vida social de determinado grupo se divide, né? Se classifica, se organiza a partir do totem, dos clãs e das frátrias. O que é que eles dizem? Olha, existe uma série de princípios que fundamentam com quem você pode tomar matrimônio ou não. Se eu faço parte do mesmo totem, de uma mesma frátria, eu não posso casar com alguém dentro dessa frátria, dentro dessa família, dentro desse totem, porque senão eu estou cometendo um incesto. Então eu tenho que procurar alguém em outro totem, alguém de uma frátria que está dentro de outro totem, para que eu possa me casar e estabelecer relações de aliança entre o totem que eu faço parte e o outro totem, que vai permitir a gente estar mais unido, mais forte, etc. Então, qual é a lógica desse sistema? Os totens, eles são opostos, mas complementares. Por que é que eles são opostos? Porque são pautados em elementos da natureza ou animais que estão em oposição com os outros. Ele tem o totem do gavião e o totem do urubu, por exemplo. O totem do gavião representa a pureza. O gavião é um animal que caça, é um animal nobre. O totem do urubu representa a impureza. O urubu é um animal sorrateiro, que come vida morta, que come restos mortais. Mas eles se complementam porque, né, as mulheres do totem do gavião não podem casar com os homens do totem do gavião. Eles têm que escolher os homens do totem do urubu. Então, quando um homem ele pede uma mulher em casamento, ou quando um homem ou uma mulher acordam um matrimônio, que é o que Marcel Mauss e o Emile Durkheim estavam vendo, eles precisam seguir toda uma lógica. E essa lógica só fica clara, segundo Levi-Strauss, quando a gente consegue, né, identificar essa estrutura social, ou seja, o conjunto de regras e instituições que estruturaram a sociedade daquele modo. Então, o Levi-Strauss ele vai argumentar, olha, é isso que eu estou tentando fazer. Porque ele vai além, porque ele tenta encontrar padrões de pensamento que dão significado, que organizam de forma lógica esse sistema. Então, o casamento é o ponto-chave para o parentesco. Inclusive para o parentesco biológico. O Levi-Strauss está tentando entender o parentesco como um sistema
significado social. E para Levi-Strauss, é essa escolha, né, do seu cônjuge, né, que vai ser a brecha pela qual a cultura penetra na biologia, ou seja, a cultura penetra no parentesco, transformando a sociedade tribal de biológica em cultura, ou seja, articulando, organizando. Tá, vou reformular a palavra para a gente não confundir com Radcliffe Brown. Então, é essa escolha de cônjuge, né, que é a porta através da qual o antropólogo estruturalista ele consegue ver a cultura determinando a biologia. Com fins de evitar o incesto. Porque o incesto não é só uma relação entre parentes de um mesmo núcleo familiar. O incesto também é a relação entre parentes de núcleos familiares distintos, mas dentro de um mesmo totem. Dentro de uma mesma frátria, conjunto de várias famílias. Tá? Então, para Levi-Strauss, a gente tem que olhar a porta de entrada para a gente identificar a estrutura por trás, os princípios lógicos por trás de um sistema de parentesco é olhar o modo como se dá a escolha do cônjuge. Porque é a partir disso que a gente vai ver uma série de regras, de tabus sociais operando com a finalidade de evitar o incesto. Bom, então no casamento, né, como praticado em sociedades tribais, nas palavras do próprio Levi-Strauss, né, uma palavra também que já não se usa, tribo, as mulheres são trocadas entre grupos de homens, formando-se entre esses grupos uma relação significativa de reciprocidade. Ou seja, se eu abrir mão de uma mulher do meu grupo, espera-se que outro grupo abra mão de uma das mulheres do seu grupo para mim. Então, esse sistema ele vai sendo trazido à tona. E para o Levi-Strauss, esse sistema vem à tona quando você muda o foco de olhar. Ele muda o foco, ele não está querendo ver o parentesco como um instrumento que tem a função de estruturar comportamento social, ou seja, de organizar o comportamento social. Não, o Levi-Strauss está vendo o parentesco, tá? Tentando identificar a lógica por trás daquele sistema. Ele está vendo o parentesco como um sistema, não como um objeto que tem a função de organizar o todo. Não, ele está vendo como um sistema. Tá? Um sistema em que é possível identificar as regras que padronizam o comportamento e formas de pensar em grupo. Tá? Então, no casamento, né, segundo Levi-Strauss, as mulheres são trocadas entre grupos de homens, formando-se entre esses grupos uma relação significativa de reciprocidade. Ou seja, é um sistema cuja finalidade é a reciprocidade, é promover alianças. Então, qual é a lógica por trás desse sistema? É produzir aliança. E quando você vê esses sistemas em diferentes partes do mundo, no centro-oeste do Brasil, em povos europeus, povos indígenas australianos, americanos, quais são os padrões que são possíveis de serem identificados? E aí o jogo do Levi-Strauss é esse. Primeiro ver os elementos chaves do sistema. Marido e mulher. Dois elementos opostos, complementares. Tá? Olhando para essa relação
Como é que a gente consegue traduzir esse sistema abstrato, que mais parece uma língua falada, numa gramática? Como é que a gente consegue traduzir isso em algo concreto, observável? Olhando justamente, né, essa lógica de atribuição de aliança e essa expectativa de reciprocidade. Feito isso, quais são as recorrências? O que é que aparece? Olha, todas essas sociedades têm um sistema de parentesco semelhante em algumas medidas, diferente em outras medidas, mas segue um padrão: evitar o incesto, evitar, né, contrapor as regras sociais, evitar a anomia. Tá? Então, quando o Lévi-Strauss propõe essa abordagem teórico-metodológica, né, o resultado que surge é uma atualização teórica oposta à teoria da linhagem, que é do parentesco por consanguinidade, e um argumento que vai colocar a aliança, que é o parentesco por afinidade, acima da descendência. O foco passa a ser o contraste, justamente para pensar a articulação entre pares de opostos complementares. A arbitrariedade acima das normas. Ou seja, é um sistema arbitrário. Ele não está querendo ver as normas no sentido como ferramenta de organização social. A lógica do parentesco ela é arbitrária. Justamente, vamos deixar guardada a questão da arbitrariedade, tá? E por fim, o significado acima da organização. Tá? Então, Lévi-Strauss ele não está interessado na organização social. Ele quer ver o significado desse sistema e ver como esse sistema opera. Tá? Lévi-Strauss ele não quer ver as normas sociais, o conteúdo dessas normas sociais. Ele parte do princípio de que o sistema ele tem elementos arbitrários. Ele não vai ficar, por exemplo, questionando por que as mulheres são trocadas, porque as sociedades são matrilineares e as mulheres é quem definem os seus parceiros com quem vão atribuir matrimônio. Não, ele é um sistema arbitrário. As mulheres são trocadas entre diferentes grupos e a partir disso se criam relações de reciprocidade e de aliança. Tá? Eu não quero ver a continuidade consanguínea desses grupos, eu quero ver o contraste, eu quero focar no contraste. Então ele está traduzindo elementos abstratos em lógica. Ele está querendo traduzir como se estivesse tentando traduzir uma língua falada com toda a sua riqueza, improvisos, forças de expressão que variam em um sistema formal, como uma gramática, como um texto, que você consegue ler aquela língua, identificar a estrutura daquela língua, ver o modo como aquela língua se consolida, toda a língua se consolida de forma arbitrária, não é espontânea. Uma língua se consolida de forma espontânea. Você unificou a Alemanha, o governo disse tem que falar alemão desse jeito, e agora as escolas vão ensinar a falar alemão desse jeito. Quem não falar tá fora. Então, para ele não ficar divagando sobre, digamos assim, divagações ou reflexões abstratas, não, ele está traduzindo esse sistema de parentesco que é abstrato num sistema lógico, racional, que é possível de ser observado e identificado repetições de forma de pensar, tá? Padrões, ou formas elementares, como ele colocou, formas elementares do parentesco, é o título. Tá? Então perceba que a questão natureza e cultura, ele está relacionando como polos opostos complementares. Tá? Então aqui, pessoal, a gente para
avançar, a gente tem aqui algumas diferenças e similaridades entre o funcional estruturalismo britânico e o estruturalismo francês, tá? Como semelhanças, tanto o funcionalismo britânico quanto o estruturalismo francês teve influência da escola sociológica francesa. Tá? O estruturalismo britânico, ou melhor, o estruturalismo francês, por mais que Lévi-Strauss não faça uma menção direta a isso, ele não dialogue com Radcliffe Brown, apesar de reconhecer o mérito do Radcliffe Brown. O estruturalismo francês, ele tem muita influência do estruturalismo britânico. Tá? O estruturalismo francês, ele tem uma grande influência da linguística, questão da língua e da parole, da langue e da parole. Tá? É como se ele tentasse fazer emergir a estrutura por trás de uma língua falada. E ele tem uma grande influência da psicologia de Freud. Freud tem um livro chamado Totem e Tabu. Não, desculpa. Desculpa. Freud tem um livro chamado Mal-Estar na Civilização, ou Mal-Estar na Cultura. Dependendo da tradução, vai aparecer com esses dois nomes. E o que é que Freud está fazendo? Freud ele vai pegar o inconsciente, como objeto de análise, ou seja, algo que não está consciente, ou seja, essa estrutura de significado que está na superfície. O sonho, que segundo Freud é como os indivíduos realizam seus desejos, projetam seus desejos, emoções, sem essa racionalização consciente que fica a gente, o consciente ele serve para controlar nossos impulsos. Segundo Freud, o sonho é onde nossos impulsos eles ganham vazão, eles acontecem sem esse controle do consciente. Então, Freud vai fazer esse exercício de pegar essas estruturas inconscientes, pedir para que os indivíduos verbalizem elas, ou seja, tornem estruturas conscientes, a partir do processo da fala. Então, qual a relação disso com Lévi-Strauss? O Lévi-Strauss está justamente pegando essas estruturas que padronizam o comportamento e modo de agir, que a gente age sem racionalizar, quase de forma inconsciente. E o Lévi-Strauss está tentando racionalizar essas estruturas, ou seja, fazer com que elas subam à superfície para que ele possa identificar padrões de comportamento e de pensamento. Freud está pegando o inconsciente, ou seja, esse lugar da psicologia em que nós damos vazão às nossas emoções sem o controle do consciente, está trazendo essa estrutura inconsciente à tona a partir da fala do paciente. E a partir da fala do paciente, ele está anotando e ele está identificando, digamos assim, problemas, que seguem um padrão ou não, para que o indivíduo faça a catarse, faça a superação do seu trauma. No caso de Lévi-Strauss, Lévi-Strauss está identificando esses padrões para identificar a lógica de funcionamento por trás de determinados grupos sociais. Tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns elementos. Deixa eu me situar aqui. Tá. É isso, termina. Muito do que está aqui eu já falei, eu vou avançando, tá? Essa revista aqui é uma revista muito interessante, Mente e Cérebro, uma revista de filosofia. Nessa edição, ele trouxe essa questão dessa relação que há entre o estruturalismo francês e a psicologia. É uma revista muito interessante que vocês acreditam, eu acredito que vocês compram na internet. Hoje em dia, a gente não compra mais revista em banca de revista. Essa revista me ajudou muito a entender muita coisa do Lévi-Strauss. Eu não estou com a minha versão aqui, está numa casa que eu tenho,
enfim, que eu aluguei em outra cidade, que já não está mais comigo, mas está guardada lá numas caixas que eu tenho que pegar. E é uma revista bastante interessante. Nessa edição eles apresentaram Derrida, que é um psicanalista francês, e Lévi-Strauss articulando, né, relações entre a psicologia, linguística, consciente, inconsciente, a como trazer essas estruturas inconscientes ou essas estruturas sociais que estão, né, na profundidade dos indivíduos sociais, como fazer emergir essas estruturas e como trazer elas para a superfície, que elas possam ser observadas de forma concreta. Bastante interessante. Esse é o Lévi-Strauss, tá? Ele é formado em Direito e Filosofia. As estruturas elementares do parentesco é a sua tese. Eu falei bastante das estruturas elementares do parentesco, para além desse capítulo Natureza e Cultura, que é um capítulo onde ele relaciona a dimensão fisiológica humana e a dimensão cultural, justamente para argumentar que é a cultura, né, que atua como um sistema de controle de impulsos sociais, ou, utilizando as palavras do próprio Lévi-Strauss, como um sistema de imposição de regras que vão servir para impor um certo tipo de controle aos nossos instintos, à nossa biologia, ou a algo do que podemos chamar de natureza humana. Lévi-Strauss ele critica essa ideia de natureza humana. Né? Para quem leu esse capítulo, Natureza e Cultura, ele vai falar que, diferente dos outros animais, nos seres humanos não é possível falar de uma ideia de natureza que precede a cultura. Ou seja, os seres humanos, cultura e natureza estão juntos. Né? Se você tem um pássaro na gaiola e solta esse pássaro na natureza, ele vai voltar ali próximo do que ele... Né, o comportamento dele vai voltar ali próximo a algo do seu instinto natural. Ele vai dizer que os seres humanos não existem sem cultura. Primeiro que os seres humanos sem cultura não conseguem nem... que os seres humanos sozinhos no mundo, eles não conseguem nem sobreviver. Para que ele dá alguns exemplos criticando aqueles casos de crianças que foram abandonadas ou se perderam e foram... e sobreviveram vivendo como animais em determinados contextos. Tem um caso famoso de um menino chamado Mowgli, que foi um caso emblemático. Mas o ponto do argumento do Lévi-Strauss é que quando a gente fala na espécie humana, a gente não consegue falar numa natureza humana dissociada da cultura. Tá? Essa foi a missão francesa que veio até o Brasil, tá, para fundar o curso de Ciências Sociais na USP. Esse em destaque azul é o Claude Lévi-Strauss, sentado aqui à direita. Tá? Foi na década de 30 que ele teve na USP. Tá? 34 até 38 ele esteve por aqui. Depois voltou para a França. Quando estourou a Segunda Guerra, ele pediu asilo no Brasil, mas como o Brasil era o governo de Getúlio, ele terminou recusando, ou melhor, Getúlio terminou recusando, e ele pediu asilo em Nova York. Foi quando ele foi para Nova York estudar com Luhmann Jacobson, que é aquele linguista que auxiliou ele a desenvolver as teses, né, das estruturas elementares do parentesco, em relação com a questão da linguagem, né, e da linguística. Para vocês verem a influência do Émile Durkheim, o texto é uma paráfrase da própria obra do Émile Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, as Estruturas Elementares do Parentesco. E aí, quais são as estruturas elementares do parentesco? O parentesco é um sistema de significado que tem como estrutura elementar a relação, né,
entre homem e mulher, entre marido e mulher, é a partir dessa estrutura elementar que você vai ver todo o arranjo social, o conjunto de regras sociais e os padrões de comportamento e de pensamento advindos dessa estrutura de regras se materializarem. Então, quando a gente fala estruturas elementares do parentesco, a gente está falando justamente dessas estruturas, né? Homem e mulher é a estrutura elementar do parentesco, a partir da qual a gente vai ver a cultura entrando no parentesco. Porque a questão que se faz é por que você escolheu essa parceira e não aquela outra? Ah, você escolheu isso porque tem todo um conjunto de regras sociais operando, toda uma série de princípios lógicos operando por trás dessa escolha. Então, quando a gente olha o porquê que se escolheu determinado cônjuge, é que a gente vai ver para se estabelecer relações de aliança familiares, vão garantir mais poder às famílias, mais posse, mais recursos, etc, etc, etc. Tá? E o que é que esse capítulo Natureza e Cultura trata? Trata justamente dessa argumentação de que o homem não é um ser biológico meramente. Ele não estabelece casamento porque ele tem o instinto sexual como motor da sua vida e ele precisa ter uma pessoa para estabelecer relação e produzir um filho. Não. O fundamento do parentesco não é isso. Isso é uma característica biológica. Quando você pega os estudos de parentesco antes do Levi-Strauss e argumenta, olha, o parentesco é muito simples. Os seres humanos têm a necessidade fisiológica do sexo. Essa necessidade fisiológica ela tem uma função que é reproduzir, aumentar a prole. Não. O Levi-Strauss está dizendo, não, a gente falando sobre isso, a gente só está vendo o homem enquanto um animal biológico. A gente precisa ver o homem enquanto um animal cultural, um ser cultural. Então, esse capítulo Natureza e Cultura, ele está fazendo, é o primeiro capítulo do livro, ele está fazendo uma argumentação para mostrar que é impossível falar numa natureza humana. Porque quando a gente pega os seres humanos, não vamos nem avançar para além do Homo sapiens sapiens, mas quando a gente pega o gênero Homo, como a gente conhece, por meio da arqueologia, da antropologia, a gente vê que diferente dos outros animais, é impossível a gente falar que existe uma natureza humana. Ou seja, nos seres humanos, cultura e natureza estão em relação. E é a cultura que impõe significado de forma arbitrária, que impõe significado, que impõe lógica à nossa dimensão fisiológica. É a cultura que diz, olha, tudo bem, eu tenho uma necessidade fisiológica de fazer sexo, mas é a cultura que vai te dizer quem você vai fazer sexo, não é qualquer pessoa que vai fazer sexo. É uma série de um sistema operando por trás da tua escolha do teu parceiro. É a cultura que vai te dizer se tu vai ter um filho ou 2 filhos. Se tu vai ter filhos gêmeos e vai optar por só deixar um ficar vivo por causa, né, da tua característica cultural, se tu é nômade, se tu é sedentário. É a cultura que vai organizar o nosso sistema excretor e vai dizer a hora mais apropriada. Você vai no banheiro ou não vai no banheiro. É claro que você, né, às vezes você tem que ir no banheiro naquela hora, mas em situações normais é a cultura que diz, olha, você acorda, já vai logo no banheiro, aí sai de casa, etc. Se o seu organismo está funcionando bem, a hora precisa é aquela. É a cultura que vai dizer, organizar não, mas estruturar a tua fome de determinado modo, tu escolhe o que eu vou comer pela manhã, o que eu vou comer à tarde, o que eu vou comer à noite. Baseado em qual lógica, em qual argumento? Olha, você vem na sociedade brasileira, né, a gente tem a cultura de que, bom, a gente sente fome e tem a cultura de que, olha, o café da manhã a gente faz uma refeição que fica ali entre o leve e o pesado. O almoço não, o almoço da gente é o mais pesado, a gente come ali, né, uma comida mais pesada para aguentar o resto do dia. Depois do jantar a gente come uma comida leve para ir dormir, não ter uma indigestão. A gente vai, a Inglaterra é diferente.
Inglaterra, a gente toma um café da manhã super forte, com feijão, com linguiça, com bacon. Aí na hora do almoço a gente come uma coisa mais leve, né? Se a gente comer uma coisa mais pesada, vai dar sono. Come uma coisa mais leve, uma batata com peixe. Aí de noite a gente come uma coisa também mais leve para dormir de manhã. Então, esse capítulo, o Lévi-Strauss, ele está relacionando natureza e cultura. Eita, Marcos, confesso que eu também fiquei com fome. Eu lembrei de um prato, de um café da manhã inglês que eu vi, e fiquei pensando também no susto que eu tomei quando eu vi aquele prato, que eu vi que era café da manhã, porque era uma feijoada. Quando eu vi o prato, era praticamente uma feijoada. Isso é o café da manhã inglês, Rafael, aqui é assim. Aí na hora do almoço a gente faz uma refeição mais leve. Por exemplo, hoje é o dia do fish and chips, batata e peixe, peixe com batatas. Interessante. Então, nesse capítulo, Estruturas Elementares do Parentesco, ele vai apresentar o problema da sua tese, né, que é onde acaba a natureza e onde começa a cultura. E aí ele vai dizer, não, nos seres humanos é impossível falar sobre isso. Nos seres humanos não dá para a gente identificar quando começa a cultura, porque é um princípio da humanidade, é um princípio da própria constituição humana como ser biológico, a cultura, ou seja, essa capacidade de refletir sobre o mundo e de agir sobre ele, de criar sobre ele. Então, nesse capítulo, ele está apresentando o problema da sua tese. E aí, depois, ele vai trazer todas essas discussões que eu trouxe desde o começo da aula até aqui. São discussões muito fortes, né? Muito difíceis. Mas eu insisto, eu estou apresentando de forma geral para vocês irem para a segunda fase, Antropologia 2, que é quando vocês vão abrir o semestre vendo Lévi-Strauss, que ele inaugura uma nova fase da antropologia. Aí depois vem o Clifford Geertz, vai fazer uma séria crítica ao Lévi-Strauss, porque ele é muito formal, ele só quer ver a forma dos sistemas, ele não quer ver o conteúdo dos sistemas. Lévi-Strauss ele não quer entender por que isso acontece assim, não, ele vai identificar como isso acontece, partindo do princípio que o sistema é arbitrário. Deixa os significados, ele quer apresentar os significados, mas não refletir o porquê, né, determinado arranjo, determinada forma de atribuir sentido a um sistema, ela é convencionada socialmente. Não, ele não quer ver isso. Quem vai ver isso é Clifford Geertz, inspirado em Max Weber, etc. Vocês vão ver no próximo semestre. Tá? O Lévi-Strauss ele quer identificar o sistema é arbitrário, e ele quer identificar o sistema. Eu não vou discutir o porquê desse sistema funcionar desse modo. Não, eu quero identificar o sistema e fazer emergir o sistema. Aí depois eu vou ver recorrências. Tá? Então, esse capítulo é a apresentação do livro e ele vai justamente fazer esse jogo de relacionar, colocar em relação a categoria natureza, ou seja, essa categoria que serve para a gente entender a fisiologia humana, ou seja, a biologia humana, e essa categoria cultura, que é uma categoria que há tempos na antropologia já vinha sendo discutida como uma ferramenta que impõe ordem às nossas funções biológicas. No caso do Lévi-Strauss, pautado na lógica da arbitrariedade do signo, que vem da linguística, o Lévi-Strauss ele vai dizer, olha, a cultura ela impõe controle sobre a nossa natureza. Então ele vai fazer toda aquela argumentação, né, complexa, né, de que é diferente dos animais domésticos, né, que quando são colocados na natureza voltam ao seu comportamento natural, o homem não tem um estado de natureza no qual ele passa a ser alocado. O gênero Homo, que é o gênero no qual nós nos desenvolvemos, né, o homem de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, a própria constituição deles, ela é fruto de influências culturais. Manuseamento do fogo, observação de elementos da natureza, como agricultura, vai dar a base para o sedentarismo, manipulação de pedra, metais, etc. E tal. Então, o próprio gênero Homo, diferente dos animais, né? Você pega um cachorrinho, joga na natureza, ele vai começar a caçar, a agir como né? A agir instintivamente. O homem ele não tem
tem essa dimensão de retornar para um estado de natureza, né? A não ser que a gente pegue aqui aquela argumentação dos contratualistas, Locke, Hobbes, Rousseau, mas é um estado de natureza cujo elemento é não haver uma carta de princípios sociais, ou seja, o próprio contrato que vai dizer, olha, eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque senão podem querer fazer justiça com as próprias mãos comigo. Então eu tenho que... Né? Ainda assim, quando se fala em estado da natureza, levando em consideração os contratualistas, é um estado da natureza já cultural. Ou seja, em termos arqueológicos, né? Em termos biológicos, não existe um estado de natureza humana. A própria condição humana, ela é a cultura controlando os seus instintos naturais. Tá? Então, esse capítulo, o Lévi-Strauss está abordando justamente uma série de lacunas e inconsistências, né, que permeiam os conceitos de natureza e cultura, e falando sobre essa dificuldade que se tem em estabelecer um limite. Porque os antropólogos, eles estavam, antes do Lévi-Strauss, focados em tentar entender o limite. A cultura é o conceito-chave da antropologia, mas quando a cultura surge no homem, não, o Lévi-Strauss está dizendo que o gênero homo, ele tem como característica fundamental a cultura impondo controle sobre a sua natureza. Não tem como, é uma discussão infrutífera. É como aquelas discussões tautológicas. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Você não vai sair daí com uma conclusão. É só perder tempo. Quem veio primeiro, a natureza ou a cultura? Quando foi que o homem, o gênero homo, adquiriu a cultura? Não, ele já é característica do gênero homo a cultura. E aí tem toda uma discussão arqueológica, né, que você tem os primatas, os hominídeos, né, depois o gênero homo propriamente dito. Mas o Lévi-Strauss, antropologicamente, ele está se afastando dessa discussão. Tá? Então ele vai dizer, olha, ou seja, não há significação histórica aceitável nenhuma com base no conhecimento da arqueologia, da antropologia, que são áreas afins, para a distinção entre o estado de natureza e sociedade. Pois o homem ele é um ser biológico ao mesmo tempo que é um ser social. Então não há possibilidade de apreender o ponto de passagem entre a natureza humana e a cultura. O que rende uma discussão interessante é articular essas duas categorias do pensamento humano, a cultura e a natureza, que é o que o Lévi-Strauss fala, que é a chave que ele te dá para a gente abrir a porta e pensar as relações de parentesco, não do ponto de vista biológico, que é só ver a descendência, né, a partir da consanguinidade. Não, a chave, a estrutura elementar do parentesco é justamente pensar como a cultura, ou seja, as regras sociais, influenciam na escolha do teu parceiro e como, a partir disso, uma série de relações de afinidade se estabelece. Ou melhor, como, a partir dessa estrutura elementar do parentesco, a gente consegue ver uma lógica operando por trás, que é essa lógica da afinidade, de eu trocar uma mulher do meu grupo e ficar esperando que vai haver reciprocidade do outro grupo e me dar uma mulher em troca. A partir disso, nós viramos todos parentes, não por laço de sangue, mas por laços de afinidade, ou seja, laços culturais. Tá? Então, o Lévi-Strauss ele considera que a articulação entre elementos na natureza e da cultura possui um importante valor lógico, né? E serve como um instrumento metodológico para o estudo da sociedade. Ou seja, entende-se que tudo que se refere à cultura é caracterizado pela norma, e tudo que se refere à natureza, né, é caracterizado pelo universal. Então, para o Lévi-Strauss, né, que aí eu já estou antecipando a conclusão do livro, a proibição do incesto, que é a cereja do bolo, sugiro que vocês leiam esse livro. Agora é um livro cansativo de ler, porque é como eu digo, ele está
pegando emprestado da filosofia, a lógica é um campo de produção de conhecimento da filosofia, e ele está tentando, né, fazer um jogo de transformar, identificar a lógica dos sistemas de parentesco, para que os leitores possam visualizar como esse sistema opera. Então, a proibição do incesto, segundo Levi-Strauss, ela está no limite entre a natureza e a cultura. Ou seja, ele começa o livro falando que não há um limite entre natureza e cultura. São categorias em relação. Mas, fecundo para o pensamento antropológico, não é pensar onde acaba a natureza e onde começa a cultura. É pensar a natureza e a cultura como mecanismos articulados entre si. Tá? Então, a proibição do incesto, ela está justamente no limite da natureza e da cultura, ou seja, a proibição do incesto, já pensando um padrão, né, que todos os sistemas de parentesco seguem, proibir o incesto, estabelecer relações de aliança pautada na troca entre mulheres, cuja finalidade última é proibir o incesto, então o incesto se torna uma chave para a gente, né, para o Levi-Strauss sustentar esse argumento de que não se pode falar numa separação entre a natureza e a cultura dos seres humanos. Então, segundo Levi-Strauss, a proibição do incesto é um padrão que está no limite entre a natureza e a cultura, ou seja, apresenta sem o menor equívoco e indissoluvelmente reunidos os dois caracteres nos quais reconhecemos argumentos contraditórios de duas ordens exclusivas, isto é, constitui uma regra, mas uma regra que, a única entre todas as regras sociais, possui um caráter universal. Então, para Levi-Strauss, a chave para a gente entender, né, o objetivo das estruturas de parentesco é justamente proibir o incesto. E o incesto surge como uma regra cultural, mas que tem um padrão recorrente em todas as sociedades do mundo. Não há nenhuma sociedade no mundo que permita o incesto. Ah, não, mas e a realeza da Inglaterra ou a realeza da Europa, que fazia casamento entre familiares? Haviam regras ali que não eram todos os familiares que você podia se casar. Eu não posso casar com uma irmã minha, irmã, fruto da relação do meu pai com a minha mãe, isso é incesto. Posso casar com um parente, primo, etc., de outra realeza, de outra, né, aristocracia real, mas tem algumas regras que têm que ser cumpridas. Qualquer lugar do mundo onde exista o incesto, onde aconteça um incesto, né, houve um desvio da regra, houve uma fuga da regra. E isso tem que ser penalizado. Porque qualquer fuga da regra coloca em risco de xeque-mate a lógica daquela sociedade, o sistema como um todo. Tá? Bom, pessoal, então com isso nós encerramos. Tá? É um texto curto, mas muito denso. Tá? Espero que minha explicação tenha contribuído em alguma medida. Tá? Lembrando que esse autor, o Levi-Strauss, é um autor que marca a abertura de Antropologia 2. Tá? Se vocês olharem ali o programa, vocês vão ver ali que... Não, na verdade isso não está claro. Só quem vê o programa original da disciplina sou eu. E eu lembro que quando eu vi o programa original, ele fechava em culturalismo norte-americano. Tá? Mas eu achei interessante apresentar ali o Levi-Strauss, para quando você chegar em Antropologia 2, levando em consideração que é um autor, acho que o mais difícil que a gente viu até aqui, tá? Vocês já terem ali uma familiaridade mínima com ele. Tá? Então, a ideia é você chegar em Antropologia 2